É possível fazer mineração de dados, usar algoritmos de clusterização com o ClickSense? E aí, pessoal, tudo 100%? Já fizeram essa pergunta para você? Ah, você trabalha com ClickSense? Pô, pena que o ClickSense não dá para fazer mineração de dados. Será que um cientista de dados pode usar as tecnologias da Click, seja o ClickSense Desktop, que tem a versão grátis por enquanto, né? Você pode baixar a licença, inclusive tem vídeo aqui no canal, dá uma olhada aí, de como fazer a instalação e configurar um ClickSense de graça, ou se você é professor ou tem algum vínculo com a faculdade de ensino superior, é só se inscrever lá no programa da Click, onde você pode baixar licenças para estudantes, tá? Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se eu esquecer, vocês colocam aí no comentário que eu mando o link para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui sobre o que é mineração de dados, certo? Em mineração de dados, agrupamentos K-means é um método, ou seja, o jeito de fazer alguma coisa, de segregar em torno de centros, os centroides, diversos dados, criando o que analogamente na química chamamos de cluster. Caraca, velho, um negócio da química. Que gera o efeito de particionar N observações dentre K grupos, onde cada observação pertence ao grupo mais próximo na média. Isso resulta em uma divisão de espaço de dados em um diagrama de Voronoi. Como vocês podem ver aqui. O problema é computacionalmente difícil, NP difícil. No entanto, existem algoritmos heurísticos eficientes que são comumente empregados e convergem rapidamente para um local óptimo. Estes são geralmente semelhantes ao algoritmo de maximização da expectativa para misturas de distribuições gaussianas através de uma abordagem de refinamento iterativo utilizado por ambos os algoritmos. Além disso, ambos usam os centros de cluster para modelar dados. No entanto, a clusterização de K-means tende a encontrar clusters de extensão espacial comparáveis, enquanto o mecanismo de maximização de expectativa permite ter diferentes formas. Ok? E aí tem aqui um pouco da história do Caminhas. Esse cara aqui, genial, lá em 1967. Isso aqui é um detalhe importante, né, pessoal? A gente tem o hábito de ver coisas novas com nome novo como se fosse novidade. E uma coisa de 1967, o algoritmo de Caminhas, né? E tem esse outro cara aqui, ó. Embora a ideia remonta a Hugo em 1957. Eu não vou ler tudo isso aqui, se vocês quiserem, vocês leiam. Eu só vou destacar um detalhe aqui, que é o seguinte, ó. Em mineração de dados, agrupamentos Caminhas é um método. O que é mineração de dados? Prospecção de dados ou mineração de dados, também conhecida pelo termo em inglês data mine, é o processo de explorar dados à procura de padrões consistentes, como regras de associação. Olha só que interessante aqui, ó. Regras de associação. Qual que é a ferramenta que vocês conhecem que trabalha com associação de dados? Vocês desconfiam? Já ouviu falar? Aqui no canal tem um monte de vídeo sobre essa ferramenta, tá? Mas pode ser usado em qualquer outra, tá? Então, inclusive, fique à vontade. Sequências temporais para detectar relacionamentos sistemáticos entre variáveis, detectando assim novos subconjuntos de dados. Guarde essa informação que isso vai ser importante mais para frente, tá? Aqui no vídeo a gente vai falar sobre esses novos subconjuntos de dados, ok? No campo de administração, a mineração de dados é o uso da tecnologia da informação para descobrir regras
identificar fatores e tendências chaves, descobrir padrões e relacionamentos ocultos em grandes bancos de dados. Outra informação importante, em grandes bancos de dados, para auxiliar a tomada de decisões sobre estratégias e vantagens competitivas. Beleza? Então, se o algoritmo Caminhas é um algoritmo de clusterização, algoritmos de clusterização é para mineração de dados, e mineração de dados é a descoberta de novos subconjuntos de dados, por que alguém tem alguma dúvida quando se pergunta se o ClickSense e o AQL, né, as tecnologias da Click, é para mineração de dados ou é para ser usado em ciência de dados ou não? Provavelmente a pessoa que fala isso, ela está confundindo o ClickSense e as tecnologias da Click com ferramentas de visualização de dados. O ClickSense, ele também faz visualização de dados, mas não somente, tá? Não se prenda a uma pequena parte de toda a plataforma. Isso é importante. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo prático aqui, Otimização com caminhos, um exemplo do mundo real. Um exemplo do mundo real que não é real. O exemplo a seguir ilustra um caso de uso do mundo real em que o agrupamento caminhos e as funções de centroide são aplicadas em um conjunto de dados. A função caminhos separa os pontos de dados em agrupamentos que compartilham semelhanças. Os agrupamentos tornam-se mais compactos e diferenciados à medida que o algoritmo caminhos é aplicado em um número configurável de iterações. Em um número configurável de interações. Mais uma informação importante para guardar aqui para o final do vídeo, tá? 3 coisas já importantes. Quero ver se você vai lembrar de tudo isso até lá, tá? Caminhos é usado com muitos campos em uma ampla variedade de casos de uso. Beleza? Alguns exemplos de casos de uso é agrupamento que inclui segmentação de cliente, detecção de fraudes, previsão de atritos de conta. Direcionamento e incentivos ao cliente, identificação de criminosos cibernéticos e otimização de rotas de entrega, certo? O algoritmo Caminhas está cada vez mais sendo usado para casos em que as empresas tentam inferir padrões e otimizar ofertas de serviço. Então aqui na própria documentação do Click, tá? É só você entrar help.click.com, digita Caminhas aqui que já vai Caminhas, né? Aparecer aqui e aí ele diz aqui o seguinte, o Caminhas fornece 2 funções que agrupam pontos de dados em agrupamentos com base na semelhança. Eu já vou parar de ler e já vou mostrar ali. Calma, não fique nervoso. Deixa o like aí, se inscreve no canal. Olha só quanto conteúdo bacana, né? Com explicação, mostrando a documentação. Em quantos vídeos você vê isso aí? Que agrupam pontos de dados em agrupamentos com base na semelhança. Consulte Caminhas 2D, funções de gráfico, e Caminhas ND, funções de gráfico. Perfeito? Também não vou ler tudo isso aqui, fica calmo, já vou mostrar na prática. Visão geral do exemplo de caso de uso. Aqui ele mostra esse exemplo, o exemplo a seguir apresenta um cenário simulado, por isso que eu falei mundo real que não é real, né? Um cenário simulado do mundo real. Uma empresa têxtil no estado de Nova York, nos Estados Unidos, deve diminuir as despesas minimizando os custos de entrega. Uma maneira de fazer isso é realocar os armazéns que estão mais próximos dos seus distribuidores. A empresa emprega 118 distribuidores em todo o estado de Nova York. A demonstração a seguir simula como um gerente de operações poderia segmentar distribuidores em 5 áreas geográficas agrupadas. 5 áreas. 118 distribuidores em 5 áreas, usando as funções. Aqui está o conjunto de dados, então você pode baixar esse arquivo CSV e criar também aí, ou pode aqui usar o conjunto de distribuição, pegar esse exemplo aqui, deixa eu abrir aqui, mostrar para vocês. Aqui já tem todos os dados, tá vendo? Então a gente clica aqui em copiar,
E aí você já só cola lá no script do clique. Mas sinceramente, pessoal, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Dados, número total de registros, 118 registros. Isso aqui é uma grande base de dados. Vocês viram o que diz aqui no DataMine? Novos subconjuntos de dados e tomada de decisões para grandes bancos de dados, certo? E vamos combinar que 118 linhas não é um grande banco de dados? Então eu vou mostrar para vocês como os aplicar e qual é a performance de uso desse algoritmo em um verdadeiro grande banco de dados, certo? Então, aqui está o passo a passo. Eu não vou fazer, eu até pensei em fazer esse passo a passo aqui e depois gravar outro vídeo. Não vou fazer, me deu vergonha alheia de fazer um exemplo com 118 linhas. Então vocês peguem aqui o link. Se eu esquecer, eu vou colocar na descrição. Se eu esquecer, me cobrem aí nos comentários. Façam o passo a passo aqui para entender o que está acontecendo. Ele mostra a função, ó, é copiar colar, tá vendo? Ó? Copiou, colou. Ele diz em qual objeto, ó, por dimensão, personalizar, clica nas cores, aí monta o gráfico de dispersão, aí depois coloca lá nas cores, aí vai mostrar o cluster, vai separar, aí adicione uma tabela, distribuidores, o gráfico de dispersão mostra os IDs, aí mostra aqui a tabelinha bonitinha com ID e nome dos distribuidores. Ou seja, vocês têm aqui nesse link o passo a passo para fazer do zero até com os dados de exemplo para fazer, certo? Eu vou preferir mostrar para vocês aqui o seguinte. Eu fiz esse aplicativo aqui sobre eleições no Brasil e nem adianta escrever piadinhas aí nos comentários, porque eu vou excluir todas, porque eu não vou ficar fazendo propaganda gratuita para quem tem bandido de estimação, né? Um rouba da direita, o outro rouba da esquerda e fica aí todo mundo batendo palma. Então, qualquer comentário político eu vou excluir aí nos comentários, nem perca seu tempo, tá? A gente pode ver que em 2022, no primeiro turno, em todos os municípios fora do Brasil, então tudo que está com ZZ no final, aqui, tá vendo? Com o cargo de presidente, teve este agrupamento. Então aqui a gente consegue ver o gráfico de dispersão, com dois grupos, né? O mapa e aqui o número de observações por cluster. Quando a gente coloca aqui o cluster em 0, ele vai calcular automaticamente. Então se a gente vier aqui, ó, na função caminhas 2D, aqui embaixo, deixa eu descer, ele fala isso, ó, na documentação, tá vendo? Cadê? Passei direto. Aqui, ó, agrupamento automático. Quando um usuário define 0 para o número de agrupamentos, um número ideal de agrupamentos para esse conjunto de dados é determinado. Observe que, embora um número inteiro para o número de agrupamentos K não seja retornado explicitamente, ele é calculado dentro do algoritmo caminhos. Por exemplo, se 0 for especificado em uma função para valor de caminhas pedal cluster ou definido por meio de uma caixa de entrada de variáveis, atribuições de agrupamento serão calculados automaticamente para o conjunto de dados com base em um número ideal de agrupamento. Então aqui nessa caixa de seleção está com 0, ele está calculando sozinho qual é o melhor agrupamento. Aí se a gente vier aqui colocar 6 grupos, ele vai dividir em 6 e vai nos dizer qual é o grupo com maior número de observações aqui, que no caso é este grupo aqui. Observe que não muda o tamanho das bolhas, porque o tamanho das bolhas é definido pela quantidade de votos válidos, tá? Então, ele mostra no mapa qual que seria o melhor lugar de atuação, ok? Ou seja, se este grupo aqui tivesse tomado a decisão, como a gente viu naquele exemplo lá, de onde abrir um centro de distribuição, no caso de eleição seria onde colocar um cabo eleitoral, por exemplo, ou em qual cidade, né, do mundo aqui, ó, se a gente fizer o zoom aqui, vai dizer que o melhor lugar para abrir um
um centro de atendimento ao eleitor seria na França, por exemplo, para eleitores desse grupo aqui, certo? Em 6 grupos. E aí observe que ele também faz esse agrupamento aqui, né? Olha lá, na Austrália seria esse grupo, o cluster 3 aqui, né, com 86 observações e por aí vai, certo? Mas deixa eu limpar todos os filtros aqui. Quando eu limpo os filtros, ele mostra mensagens para poder selecionar, porque não faz sentido a gente ver todos os 4 anos de eleições dos 2 turnos, né? Então, se eu selecionar aqui, ó, 2022, primeiro turno, e selecionar aqui um estado, vou pegar aqui o estado do Paraná, que é onde eu moro, tá? É tudo que termina com Paraná. Tudo que termina com Paraná são todos os municípios do Paraná, certo? E um cargo, vou pegar aqui o cargo de deputado federal, por exemplo. Ele já calculou aqui quais os totais de voto, então observe que no Paraná 28% dos votos são em bairros do centro, na cidade industrial de Curitiba, né, ou quer dizer, cidade industrial de Curitiba não, né, de qualquer cidade, 1,6% e 1% sítio cercado. Aqui eu estou falando que são os bairros aqui de Curitiba, que é onde tem a maior concentração de votos, né. Aqui ele está com 6 agrupamentos, né, se a gente for para o 0, ele vai recalcular, e aí ele calculou com 2. Fica parecendo que sempre o número ideal é 2, mas não são, tá? Se eu clicar aqui e escolher aqui a cidade de Ponta Grossa, eu vou segurar o Ctrl aqui e clicar em Ponta Grossa, ó. Ele fez vários grupos, ou seja, ele calculou que a quantidade ideal de grupos seriam 10 grupos aqui, então ele criou 10 grupos, né? O que daí fica meio estranho os agrupamentos aqui, tá vendo? Que aí você acaba tendo isso para deputado federal, né? Uma dispersão muito grande assim dos grupos, mas você pode abrir aqui e ver melhor, né, de que forma que isso está distribuído. E aí lembrando que o tamanho da bolha aqui é a quantidade de votos, e aí ele diz qual a latitude e longitude de cada voto. Isso aqui cada uma dessas bolinhas aqui são as sessões eleitorais e quantos votos teve para deputado federal nessa sessão, tá? Então, se a gente pegar um partido em particular, pegar aqui o Partido Novo, por exemplo, a gente consegue ver em Ponta Grossa apenas os votos do Partido Novo, e aí nesse caso aqui ele já dividiu em 3 grupos e não em 10 grupos, tá vendo? Se eu pegar aqui um bairro de Ponta Grossa, lembra que eu falei para vocês guardarem que essa informação aqui de novos subconjuntos seria importante? Então aqui cada vez que a gente faz uma seleção, você recalcula todo o algoritmo de clusterização e você vai descendo nessas informações. Beleza? Entendido até aqui, né? Mas beleza, Darlan. E aí, qual que é o tamanho desse banco de dados aqui? Então, se a gente vier aqui nas pastas, eu posso mostrar para vocês aqui tabelas e campos de dados na memória. Então, este aplicativo aqui, ele tem 647.193.134 linhas com 243 campos e 21 tabelas. A maior tabela de todas aqui são a tabela de eleitores, que tem 13 colunas, 284 milhões de linhas. Boletim de urna está com 221 milhões de linhas e filiados está com 104 milhões. Despesas pagas, despesas contratadas, receitas do candidato, locais de votação, são 3 milhões de locais de votação no Brasil todo, no mundo, né? Porque também tem os que são fora do Brasil. 2 milhões de urnas, bens dos candidatos, 1 milhão de candidatos. Lembrando que aqui são dados dos últimos 4 eleições. Eu ia dizer dos últimos 4 anos, mas não é dos últimos 4 anos, né? Das últimas 4 eleições, primeiro e segundo turno. Se eu mostrar para vocês aqui o modelo de dados, demora mais para abrir o modelo de dados do que para fazer a clusterização do caminhos, né?
Aqui a gente tem a tabela dos boletins de urna. Então é um modelo estrela, isso aqui são tabelinhas de estatística, né? Aqui é o modelo estrela, onde a gente tem a quantidade de votos e todas as dimensões de todo o modelo, tá? Tranquilo? Então se a gente pegar aqui, ó, 2016, segundo turno para prefeito. Aí ele vai calcular aqui o Brasil inteiro, né? Não faz muito sentido. Calculou aqui pro Brasil todo. No caso, fica mais interessante se a gente pegar aqui apenas um estado. Então, pegar aqui, ó, somente Paraná. E aí, para Paraná, tá aparecendo aqui só 3 cidades que teve segundo turno, tá? Não confunda, vocês acharam que deu problema, né? Ah, mas tá, como assim? Só essas cidades teve para prefeito? É porque é para segundo turno. Ah, então você me enganou. Deixa eu clicar aqui no. Eu quero saber para primeiro turno do Brasil todo. Então tá bom, ó, vou clicar aqui no primeiro turno do Brasil todo. Você pode ficar aí esperando. Marca o tempo aí, ó, para ver quanto tempo que demora para calcular todas as informações de eleições no primeiro turno para prefeito no Brasil inteiro. Enquanto espera aí, deixa o like, se inscreve no canal e vê na descrição aí os links, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo. Acabou até o café, tem que buscar mais café. Ah, importante, esqueci de mostrar aqui qual que é o supercomputador, né? Um Intel, um i7 com com 32 GB de RAM, sendo que o Clique está usando 17 GB, né? Ele não está usando 32. Eu estou gravando o vídeo, eu tô com um monte de aba aberta aqui do Chrome, olha lá, tem 29. Não é zoeira não, ó. Tem muitas abas abertas aqui, muita coisa aberta do Chrome e eu estou usando 17 GB de RAM, o Chrome está usando 2,6 aqui, tá? 88% da memória usada e ele, vocês viram aqui, ó, que ele terminou, ele calculou os grupos para o Brasil inteiro para prefeito. Então, 2016 primeiro turno para prefeito. Se quiser ver para prefeito só teve 2016 e 2020, né? É só clicar em 2020 e esperar esse tempo aí e ele já vai ter esse algoritmo para o Brasil inteiro. Mas lembrando, né, não faz sentido para prefeito no Brasil inteiro porque é uma eleição municipal. Então aqui o ideal seria pegar aqui o nome do votável para poder, ou pelo menos um partido, para poder fazer algum sentido no caso das eleições. Beleza? Abraço.